Ai, o meu beijinho morreu! Meu beijinho! Eu quero o meu beijinho de volta! Olá, Ritinha. Olá, Zeca. Então, por que tu estás assim tão triste? Foi o meu beijinho morreu! Por que as coisas têm que morrer? Não sei, Ritinha. Mas eu queria saber porque as coisas têm que morrer, porque a gente tem que ficar assim tristes e perder as coisas que a gente gosta. Pois, eu também gostava de saber. Pois, e como é que nós vamos descobrir? Tive uma ideia. Sim, e qual foi? Olha, e se a gente escrevesse para a tia Yolanda? Escrever para a tia Yolanda? Boa ideia! E o que é que nós vamos dizer? A gente pode adquirir a tia Yolanda. Olha, será que podes descobrir para nós porque é que as coisas têm que morrer? Boa! E no fim, o que é que vais dizer? No fim vou dizer, Deus tia Yolanda, obrigada e beijinhos do Zeca e da Ritinha. Muito bem, olha, concordo, então vamos lá escrever esse e-mail para a tia Yolanda. Bora lá. Olá, meus amigos, estamos outra vez de volta ao nosso programa Clube de Boas Novas. Convida os teus amigos, convida os teus pais. Se ainda não és inscrito no nosso canal, inscreve-te, ativa o sininho das notificações para receberes todas as novidades do nosso canal. E agora vamos cantar! Orar, buscar a Deus, Ele conhece teu coração. Pede com fé, com gratidão, busca a Cristo em oração. Deves orar, 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 deves pedir e agradecer. Quando na dor, na tentação, busca a Cristo em oração. Deves orar, interceder por teus amigos, por teus irmãos, pois Deus é Pai, sim, Deus é bom, Ele atende a oração. Deves orar, 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 deves pedir e agradecer. Quando na dor, na tentação, busca a Cristo em oração. Quando na dor, na tentação, busca a Cristo em oração. Esta semana recebemos uma carta muito especial do Zeca e da Ritinha. E a carta diz assim: Olá, tia Yolanda. A Ritinha está muito triste porque o peixinho dela morreu. Será que a tia Yolanda poderia descobrir para nós porque é que as coisas morrem? Obrigado, beijinhos, Zeca e Ritinha. Ritinha, lamento muito que o teu peixinho tenha morrido. E é normal tu ficares triste, afinal era o teu peixinho de estimação. Tu cuidavas dele, davas de comer, limpavas o aquário, não é verdade? Olha, não sei porque é que o teu peixinho morreu. Se calhar já estava velhinho ou ficou doente, enfim. Mas olha, não tem problemas em sentir saudades do teu peixinho e até mesmo ficares um pouco triste quando te lembras dele. Vai demorar ainda um bocadinho, mas a tua tristeza vai passar e vais te lembrar dele apenas com saudade, a partir de uma certa altura. Uma coisa que te pode ajudar a ficares menos triste é, por exemplo, estava aqui a pensar, porque não fazes um desenho do teu peixinho, mostras ao Zeca e conversas com o teu amigo Zeca sobre o teu peixinho. Quem é que te deu, como é que tu cuidavas dele, as coisas engraçadas que tu te lembras quando estavas a cuidar do teu peixe. Vais ver que ao falar disso vais ficar menos triste e aquela tristeza toda vai dar lugar às boas lembranças e a saudade. Mas respondendo à vossa pergunta, meninos, porquê é que as coisas têm que morrer? Bem,
Todas as coisas vivas, não é? Como as plantas, os animais, as pessoas, elas nascem, crescem, podem reproduzir-se e morrem um dia. Então, a morte é uma experiência que faz parte da vida. Todos os seres vivos estão sujeitos a esta lei da natureza. Nascem, crescem e morrem. Mas por que é que existe a morte? Esta é uma boa pergunta para a Hora das Descobertas, onde juntos podemos descobrir o maravilhoso mundo que Deus criou. Quando Deus criou o mundo e as primeiras pessoas, Adão e Eva, tudo era perfeito. A morte não existia. Não existia dor, nem sofrimento, não havia guerras, não havia fome, não havia sede, não havia nada que pudesse tirar a vida das coisas maravilhosas que Deus criou. Deus é eterno, sempre existiu e sempre vai existir. E quando Ele criou todas as coisas no princípio do mundo, criou-as para que também fosse assim, para sempre. Mas, infelizmente, Adão e Eva, o primeiro homem e a primeira mulher, desobedeceram a Deus. E com a sua desobediência, então o pecado entrou no mundo. E com o pecado veio a morte. Como assim? Bom, o mundo perfeito que Deus tinha criado deixou de ser perfeito porque o pecado estava lá, por causa de Adão e Eva. Onde há pecado, Deus não pode estar. E pecado é tudo aquilo que fazemos que é contra Deus. Pensamos, sentimos, desejamos, fazemos e dizemos coisas que são contra Deus, contra os outros ou contra nós mesmos. E a Bíblia chama isso de pecado. E o pecado estraga tudo. O pecado separa-nos de Deus, que é santo, puro e perfeito. E o mundo então agora já não era perfeito. O pecado tinha estragado tudo. O homem, a mulher, as coisas que Deus tinha criado já não eram perfeitas. Para que as pessoas não vivessem para sempre longe de Deus com o seu pecado e a natureza não ficasse completamente descontrolada, Deus então precisou estabelecer leis na natureza para diminuir assim os estragos do pecado na sua criação. E uma dessas leis é que todos os seres vivos têm uma duração. Elas nascem, crescem, vão envelhecendo até morrer. E há muitas outras leis que nos dizem que os nossos corpos, as coisas vivas, estão sujeitas ao meio ambiente. Precisamos de ar, precisamos de comida, de água, de luz para podermos viver. Com o pecado no mundo vieram as coisas muito complicadas que estragam a vida dos seres vivos. Vieram as doenças, vieram as guerras, a fome, a sede e tantas outras coisas que podem tirar a vida dos seres vivos que Deus criou. Mas sabemos então que plantas, animais e pessoas têm diferentes tempos de duração. Por exemplo, entre os animais que vivem o mais curto tempo de vida, que animais são esses? Bem, temos os mosquitos, que vivem só um dia, as moscas, que podem viver entre 15 a 20 dias, as abelhas operárias, que trabalham bastante e que só têm um mês de vida, enquanto que a abelha rainha pode viver 4 anos. As borboletas também vivem entre 1 a 6 semanas. As formigas operárias podem viver um mês. Já as formigas rainhas, sabes quanto tempo é que elas podem viver? Não é um mês, não é um ano, nem é 10 anos, mas 30 anos, imagina só. E já agora, quais são os animais que vivem mais tempo? Sabemos que os elefantes podem viver até 70 anos, as tartarugas 150 anos, as orcas podem viver até 95 anos e há espécies de baleias que podem chegar até aos 200 anos. Já o que vive mais tempo é o tubarão da Groenlândia, que pode viver até 400 anos. Imagina. Quando olhamos para a Bíblia e no Velho Testamento, nós encontramos relatos de pessoas que viveram muito tempo. Deus deu-lhes essa possibilidade, esse presente. E a pessoa que viveu mais tempo na Terra chamava-se Matusalém.
e viveu nada mais, nada menos que 969 anos. Quase 1000 anos, é muito tempo. Hoje em dia as pessoas já não vivem tanto tempo assim, podem chegar até aos 100 anos ou um pouco mais. Sabemos que há cerca de 30 anos, não é, mais ou menos, morreu uma mulher francesa que se chamava-se Jeanne-Louise Calment, que viveu 122 anos. E em Portugal também tivemos a Maria de Jesus, uma senhora que viveu até aos 115 anos. Já as plantas, essas podem viver muito tempo, centenas e até milhares de anos. E aqui em Portugal, por exemplo, com 3.350 anos, nós temos a oliveira do Mouchão, que é considerada a árvore mais antiga de Portugal. Fica lá perto de Abrantes, na região de Santarém, no Ribatejo. E só para tu teres uma ideia, o tronco da velha oliveira do Mouchão tem mais de 3 metros de altura. E para conseguir abraçar o seu tronco, não é, são precisas 6 pessoas. E o mais incrível é que esta oliveira, ainda continua a produzir azeitonas. É velhinha, mas continua ali a produzir muitas azeitonas. Enfim, todos os seres vivos têm uma duração de tempo. A morte existe porque faz parte da experiência de vivermos. É um processo natural. Todos nós um dia vamos morrer com o envelhecimento do corpo, ou então por outras razões que podem fazer com que o corpo deixe de funcionar, como as doenças, ou os acidentes, ou outras situações que fazem com que o cérebro deixe de funcionar, o coração deixe de bater ou que deixemos de respirar. Uma pessoa morre quando estes órgãos mais importantes no corpo, o coração, os pulmões ou o cérebro, deixam de funcionar. E quando estes órgãos deixam de funcionar, os outros também param. E foi o que aconteceu com a mãe do Martinco, que morreu gelada no meio da neve. Foi um inverno muito rigoroso, uma noite muito fria de dezembro, quando encontraram o corpo desta mulher no adro da igreja numa aldeia lá na Eslováquia. Ela tinha morrido de frio. As pessoas da aldeia não a conheciam, não sabiam de onde é que ela vinha e sentiram muita pena dela quando a encontraram lá, gelada. Mas incrivelmente, junto a ela estava um bebê que milagrosamente tinha sobrevivido ao frio. Agora o que ia ser daquele rapazinho? Sem mãe e sem saber de onde eles eram, quem eram para procurar o pai? Bem, a esposa do presidente da Câmara da aldeia decidiu ficar então com o bebê. Eles puseram o bebê na sua casa, deram-lhe então o nome de Martinco. Alimentavam-no, vestiam-no e enquanto era pequeno ele dormia no cantinho da chaminé para ficar quentinho. Mas quando fez 5 anos ele foi mudado para o estábulo, que era o lugar onde eles tinham os animais. E ali estava Martinco, com apenas 5 anos de idade, a partilhar o espaço com os coelhos e uma velha vaca. Martinco não foi mandado para a escola como as outras crianças. A esposa do presidente pensava, já que ele é um órfão, não tem pais, então também não precisa ir para a escola. Além disso, a mulher do presidente queria que ele ficasse em casa. Por isso, Martinco não foi para a escola e não aprendeu nem a ler nem a escrever. Quando Martinco tinha 11 anos, a esposa do presidente da Câmara também morreu. E mais uma vez grandes mudanças na vida do Martinco. Já não podia continuar a viver na casa do presidente da Câmara e foi então mandado para trabalhar com o pastor da aldeia, o velho André, que cuidava de todas as ovelhas e dos animais das pessoas da aldeia. André já era um velho, fraco, doente e tinha que andar bastante para levar as suas ovelhas para os pastos. E Martinco ajudava o velho André e provou ser um bom pastor. Ele aprendeu a cuidar dos animais, aprendeu a tornar os animais como seus amigos e os animais até também gostavam deles. As vacas, os bezerros e mesmo algumas ovelhas, não é? Quando ouviam o som dos chifres, quando o velho André e o Martinco tocavam, lá vinham elas a correr, avisadas, não é, que já estava na hora de sair com o Martinco, com o velho André e com o cão
formavam bandas para ir para as pastagens. Bem, Martinco, o Bandas e o velho André eram bons amigos e eram uma boa equipa que cuidavam muito bem do gado da aldeia. Um ano depois, o velho André também morreu e mais uma vez Martinco ficou sozinho. E ainda por cima escolheram-no para ele ser então o seu sucessor. Ele tornou-se o pastor da aldeia e vivia na velha cabana que era do velho André. As janelas estavam com palha, tapadas, por isso no verão não havia assim muita luz dentro da cabana e no inverno era um frio terrível. As paredes estavam todas cobertas de sujidade, de teias de aranha, o chão cheio de lixo, de palha, de pó acumulado de tantos anos. Quando Martinco entrou naquela cabana e viu, sentou-se no degrau da porta e ficou muito triste e chorou. Pela primeira vez na sua vida, ele percebeu que não tinha uma única pessoa no mundo para cuidar dele. Estava sozinho. E enquanto chorava e pensava na sua vida, ele escutou os passarinhos a chilrear por cima da sua cabeça. Olhou e viu que havia um ninho de andorinha. E as andorinhas, que tinham vindo de uma terra bem distante, estavam a preparar as suas casinhas e pareciam estar a limpar e arrumar o seu ninho. Martinco sentiu-se envergonhado e pensou: puxa, se eles limpam e arrumam a casinha deles, eu também tenho que limpar e arrumar esta casa. Não posso deixar que a cabana fique assim tão suja. E começou então a fazer as limpezas. Quando algumas senhoras daquela zona viram o que ele estava a fazer, foram lá também ajudar. Pintaram a cabana, os homens repararam o telhado, até fizeram uma mesa e um banco para que Martinco pudesse ter um lugar para comer. Martinco já estava todo feliz e agradecido porque agora ele tinha uma casa bem arranjada, estava tudo muito arrumadinho e era um lugar onde ele podia estar tranquilamente. Mas não era o seu lugar favorito. O lugar favorito onde mais Martinco gostava de estar era na floresta, quando levava o seu rebanho para passear. Ele amava a beleza da natureza. E quando estava a pastar os seus gados, os seus rebanhos, ele ficava lá sentado a olhar, a contemplar, deliciado com a natureza que Deus havia criado. E também pegava em vime e começava a fazer cestos. E depois vendia esses cestos e assim tinha algum dinheiro para poder comprar as suas coisinhas e a sua comida. E muitas vezes, enquanto Martinco olhava ali para a natureza, ele pensava: mas quem é que fez estas coisas tão bonitas? Quem é que ordena o sol para se levantar todas as manhãs e pôr-se ao fim da tarde? Quem é que fez os animais? Bom, Martinco, ele pensava: talvez tenha sido Deus. Ele já tinha ouvido falar o nome de Deus. Às vezes o presidente da Câmara usava o nome de Deus quando fazia juramentos. Ou as mulheres, quando alguém morria, diziam que o Senhor bom Deus tenha levado esta pessoa para junto dele. E então Martinco pensou: bem, se Deus tem todo esse poder e talvez então tenha feito estas coisas. E deve saber muitas coisas. Deus deve ser um grande mestre, um sábio mestre. Mas Martinco não tinha ninguém a quem perguntar sobre Deus. Ele olhou então para o céu e disse: Deus, não sei se tu existes, mas se tu existes, eu não sei mesmo nada a teu respeito. Mas visto que tu podes fazer todas as coisas e tudo é possível para ti, eu gostava tanto de aprender mais sobre ti. Podes me enviar alguém para me falar sobre ti? Bom, Martinco, ele achou: Deus escutou o que eu lhe disse. Enfim, ele estava tão absorvido nos seus pensamentos que não viu que uma das suas ovelhas tinha caído por uma ribanceira. Lá foi ele a correr e conseguiu salvar a sua ovelha e trouxe-a de volta para o rebanho. Ufa! Mas algumas mulheres viram aquela situação e quando olharam para Martinho a salvar a ovelha, elas disseram: é assim mesmo que o bom pastor, o Senhor Jesus faz, cuida bem das suas ovelhas. Martinho ficou a pensar: bom pastor? Jesus? Quem é Jesus?
Ele também era um bom pastor, tinha ovelhas. Quem é que me pode falar sobre Jesus? Eu não sei nada sobre esse Jesus. Ninguém lhe tinha falado ainda sobre o Senhor Jesus, o Filho de Deus. Martinho tinha tantas perguntas na sua cabeça sobre Deus, sobre o mundo, sobre o Senhor Jesus, mas ninguém lhe podia responder. É que Martinho também nem ia à igreja, porque as pessoas achavam que ele não tinha roupa própria. Ele era muito pobre, as suas roupas eram rasgadas e sujas, então as pessoas diziam que ele não tinha roupa adequada, por isso não podia ir à igreja. E porque também não sabia ler nem escrever, nem sequer a Bíblia poderia ler para descobrir mais sobre Deus. Enfim, era um domingo. Enquanto as pessoas da aldeia estavam na igreja a aprender mais sobre Deus e a louvarem a Deus, Martinho estava onde? A cuidar do rebanho da aldeia e levou as ovelhas até ao rio. E enquanto estava lá no rio com as suas ovelhas, ele ouviu os sinos da igreja tocar e ele pensou, puxa, enquanto os outros estão na igreja a ouvirem a palavra de Deus, eu tenho que estar aqui a cuidar do gado. De repente, ele ouviu um estranho aproximar-se. Olhou, era um jovem, bem apessoado, com a barba feita, bem vestido assim com os ares da cidade, e quando aproximou-se do Martinho, perguntou-lhe, então, meu jovem pastor, será que tu podes me indicar o caminho para a aldeia? O jovem percebeu que Martinho estava triste e começou a conversar com ele. Martinho tinha muitas razões para estar triste. Estava sozinho no mundo, não tinha quem cuidasse dele. A sua mãe morreu quando ele ainda era bebê, não sabia quem era o pai. Foi cuidado pela mulher do presidente da Câmara, que também faleceu. Agora tinha que trabalhar, era um pastor de ovelhas, nunca foi à escola como as outras crianças para aprender a ler e a escrever e não sabia nada sobre Deus. Martinho pensava, será que ninguém se importa comigo? Ninguém me ama, estou tão sozinho. Martinho não sabia ainda que ele não estava só. Havia alguém que o amava. Martinho não sabia que Deus o amava e estava a encontrar uma maneira para que Martinho soubesse que ele não estava só, que havia um Deus que estava a olhar por ele, que sabia o que ele estava a passar, o seu sofrimento, as suas dores, a sua tristeza. Havia um Deus que iria mostrar a Martinho que o amava. E enquanto Martinho conversava com este jovem, Martinho descobriu que este jovem era alguém que as pessoas da aldeia estavam à espera naquele domingo. De repente, os olhos do Martinho começaram a brilhar, um sorriso abriu-se no seu rosto. Mas quem era este jovem? Por que era assim tão especial e tão esperado por toda a aldeia? Para a semana nós vamos descobrir. Jesus ama as crianças, seja a criança que for, pois por elas deu sua vida como prova de amor. Deus é grande, mas entende que a dor é muito forte. Ele é pai e também sente quando uma criança sofre. Ele é pai e também sente quando uma criança sofre. Jesus ama as crianças, seja aqui ou noutro lugar, pois por elas deu sua vida e para elas voltará. Deus é grande, mas recebe a criança que o invoca. Ele é pai e também ouve quando uma criança ora. Ele é pai e também ouve quando uma
criança ora. Ele é pai e também ouve quando uma criança ora. Ele é pai e também ouve quando uma criança ora. Descobridores, hoje nós vimos então que a morte existe por causa do pecado. No princípio não era para haver morte, mas com a desobediência de Adão e Eva veio o pecado e com o pecado a morte. A morte física, o nosso corpo, não é, que tem uma duração limitada, e a morte espiritual, que é ficar para sempre separados de Deus. Mas não precisamos ficar assim. Se confiarmos no Senhor Jesus como nosso Salvador, a Bíblia diz que nós ganhamos a vida eterna, a vida para sempre. Quando Adão e Eva desobedeceram e pecaram contra Deus, Deus então disse-lhes as consequências daquilo que eles tinham feito. Então Deus disse assim: já que deste ouvidos à tua mulher e comeste do fruto da árvore que eu tinha proibido de comer, a terra agora fica amaldiçoada por tua causa, e será com grande sofrimento que dela vais tirar alimento durante toda a tua vida. Só produzirás espinhos e cardos e terás de comer a erva que cresce no campo. E só à custa de muito suor conseguirás arranjar o necessário para comer, até que um dia te venhas a transformar de novo em terra, pois dela foste formado. Na verdade, tu és pó, e em pó te hás de transformar de novo. E é isto que acontece no final da vida de uma pessoa. O corpo começa a degradar-se e torna-se em pó. Deus tinha dito ao homem: do pó saíste, não é? Porque Deus formou o primeiro homem a partir do barro da terra, e ao pó voltarás. Que é o que acontece com o nosso corpo quando morremos. Mas para a próxima semana nós vamos descobrir mais coisas sobre o que é que acontece ao corpo depois que morre. Não percas! Bem, amigos, chegamos ao final do nosso Clube de Boas Novas. Esperamos que tenhas gostado, que tenhas aprendido um pouco mais da Palavra de Deus e refletido um bocadinho sobre esta questão da morte. E já sabes, se ainda não és nosso subscritor, subscreve, ativa o sininho das notificações e visita o nosso espaço de aventura. Lá no nosso espaço de aventura, tu podes baixar o aplicativo para o teu smartphone e assim poder acompanhar as aventuras todas que temos ali no nosso espaço e partilhar com os teus amigos, tá bom? Esperamos-te no próximo programa, então até breve, tchau!